Aí a gente dá um embarcado, que aqui deve ter uns 10. Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. E aqui na IAC eu ganhei uma família, que eu nunca tinha percebido em outro lugar o agir do Espírito Santo de uma maneira tão poderosa como eu encontrei aqui na IAC. E foi justamente esse Espírito Santo que me fez ficar aqui, que vai me fazer ficar aqui para essa vida assim, eu espero. Eu sinto mesmo o Espírito Santo entrar dentro de mim. Eu sinto felicidade, alegria, ânimo, vontade de fazer as coisas. Que antes às vezes eu acordava, eu não conseguia fazer era nada, não dava vontade nem de acordar para fazer alguma coisa. Estou melhor da depressão e cada vez mais ela está saindo, e em nome de Jesus ela vai sair de uma vez por todas. Ele me mostrou que eu tinha um propósito, que eu podia contar com ele. E ele me trouxe para cá e eu fui tão acolhida mesmo. Então, se você tá triste, se você acha que não tem saída, tem. Ele quer que você seja feliz. Ele não quer que você chore. Ele quer que você sinta o amor dele. Ele quer que você chore de alegria. Então, não fique aí deitado achando que você não tem futuro. Mas você tem, porque ele tem um propósito para cada um. Então não tenha medo, siga em frente. Siga ele, porque com ele é sem medo. Sem medo mesmo. Olá, gente, bom dia você que está comigo agora assistindo o programa Avivamento Teresina. É um prazer estar de volta com você, uma alegria enorme poder entrar na sua casa, poder estar tendo acesso à sua vida, ao seu coração, para ministrar uma programação gloriosa, uma programação maravilhosa. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão, e nós estamos de volta aqui com você. Que Deus te abençoe fortemente, que Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que está relacionado a você. E o programa de hoje vai ser assim bem diferente. Nós vamos fazer uma programação diferente hoje. Eu quero levar você comigo em uma viagem ao sul do estado do Piauí. Nós vamos visitar alguns lugares importantes do nosso estado. De cada local interessante, nós vamos liberar uma palavra específica ao seu coração. Então venham comigo nessa viagem, vamos fazer juntos e eu tenho certeza que vai ser uma programação tremenda para edificar o seu coração. Venha comigo! Essa montanha, esse monte, é o local na região onde eu fui criado, aqui no Angical, que é uma região aqui no interior do Canto do Buriti. Ali mais embaixo ficava a casa onde eu fui criado em toda a minha infância, e nesse morro eu subia quase todos os dias. Quando eu não subia para procurar lenha, não é, para acender o fogo, eu subia simplesmente por lazer, para brincar, e aqui fazia parte da minha infância, fazia parte do meu dia a dia. E eu achei por bem, eu sei que eu vou mostrar alguns ambientes, alguns locais importantes, interessantes do sul do estado do Piauí. Mas esse é um local muito bonito, eu sei que você está vendo aqui a parte de trás, né? Eu poderia dizer aqui o nome de cada região desse interior. Cada região tem um nome. E eu gostaria de então liberar
uma palavra ao seu coração a partir desse local, a partir desse ambiente bonito aqui. Nesse episódio de hoje, nesse programa de hoje, eu quero liberar uma palavra sobre verdade. E eu quero falar sobre 4 verdades que você e eu precisamos conhecer, baseado em João 8,32. A palavra diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é uma palavra conhecida em todo o Brasil, em todo o mundo. Todo mundo que tem acesso ao evangelho, ao cristianismo, de alguma maneira já teve acesso a essa informação, a esse versículo, ou ouvindo os outros falando, ou lendo na Bíblia. Pois é, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele mesmo diz que ele é a verdade. Mas quando Jesus está falando sobre o conhecimento da verdade, por meio da qual você pode alcançar a sua libertação, ele está falando algo muito mais do que simplesmente olhar para ele como a verdade. Você precisa entender, porque ele diz: e conhecereis a verdade precisa ser conhecida. Então existem 4 verdades que eu quero falar no episódio de hoje, e até o final desse programa nós então vamos concluir esse assunto aplicando para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai entender aquilo que queremos aplicar e compartilhar com o seu coração. A primeira verdade que eu preciso colocar aqui é sobre a realidade de que nós somos pecadores. É a primeira verdade que você e eu precisamos conhecer, entender e compreender. Nós somos pecadores. E esse é um desafio muito grande para nós brasileiros, nós que conhecemos e aprendemos a respeito de um cristianismo condicionado a estilo de vida, condicionado a boas obras, condicionado a hábitos e atitudes. Por exemplo, quando alguém diz: eu acho que Deus vai me entender e vai me levar para o céu, porque eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço coisas erradas, e eu acho então que eu estou bem na fita. Quando nós temos esse tipo de posicionamento, nós não estamos entendendo a verdade, não estamos conhecendo a verdade da nossa origem. Nós não somos pecadores porque praticamos pecado. Pelo contrário, nós praticamos pecado por sermos pecadores. Então, quando alguém diz assim: olha, eu não sou muito pecador porque eu não faço isso e aquilo outro, não está entendendo. Na verdade, Deus olha para nós e não nos define pelo tanto de pecado que praticamos. Deus sabe que nós praticamos certos tipos de pecados porque está dentro de nós a origem, o mal. A raiz está dentro de nós. É sobre isso que eu quero falar. Nós somos pecadores porque nós já nascemos pecadores. E nascemos pecadores porque herdamos de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles transmitiram o pecado para toda a humanidade. Então, quando você nasce, sabe aquele momento quando alguém diz para uma criança, um bebê de colo, diz: olha, é um anjinho, não tem pecado nenhum. E aí é onde a gente se engana. Porque o pecado está na raiz, está no DNA, está na essência da criança. Exemplo, quando a criança está ainda mamando no peito, que a mãe de repente demora de atender a necessidade da criança, que ela vai chorando, daqui a pouco ela começa a se zangar. E aqui ela tem ódio e ela começa a expressar uma maldadezinha do coração dela. Lembra quando a criança está crescendo no ambiente, daqui a pouco ela começa a testar, bater na cara da mãe, do pai? E você tem que ensinar. Na verdade, nós os pais temos o papel de ensinar o que é certo para os filhos. Porque o errado eles aprendem automaticamente. Exemplo, quando uma criança ainda está aprendendo as primeiras palavras e ela tem um brinquedinho que ela gosta e vem outra criança que quer tomar, ela guarda para si, ela pega e diz: não dou. Qual o nome desse tipo de atitude? Egoísmo. Não quer dividir o que ela tem com outras crianças. Quem ensinou essa maldade para essa criança? Ninguém. Está no DNA dela. E a criança então vai crescendo e os pais ali com cuidado dizem: isso não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui, porque o errado já é uma inclinação natural. Por quê? Porque essa é a verdade. No Salmo 51, o salmista Davi diz: em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, que reconhece que já nasceu em pecado. Você e eu nascemos em pecado. É por isso que nós, às vezes, não entendemos porque que existem algumas inclinações. Em nós há um tipo de inclinação, em outras pessoas há outro tipo de inclinação, porque a raiz do pecado está lá dentro. Em um desenvolve a mentira, em outro desenvolve
o roubo, em outro desenvolve a violência, em outro desenvolve a idolatria, em outro desenvolve o desvio de natureza, né? E assim o pecado vai realmente se alastrando e levando o homem ao caminho do erro. E o que fazer com essa situação? Reconhecer que somos pecadores, que está dentro de nós, que não dá para chegar diante de Deus e dizer: puxa Deus, eu não faço isso, não faço aquilo, eu acho que eu estou bem diante de Ti. Não está, porque Deus sabe que dentro de nós já somos pecadores. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E não dá para mudar isso apenas podando alguns hábitos da nossa vida. Isso não muda a vida de ninguém. É a mesma coisa de você, por exemplo, tentar matar uma árvore podando os galhos. Se você quer matar uma árvore, você precisa resolver o problema da raiz, cortar a raiz e os galhos vão murchar, vão se secar. Assim também não dá para resolver o nosso problema podando alguns. Por exemplo, eu vou fazer um capricho, vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar o vício, vou deixar aquilo outro e tal. É como se eu tivesse podado alguns galhos na minha vida. Aí Deus olha para mim e sabe que na essência eu sou pecador e que aqueles galhos vão voltar a crescer tudo de novo e daqui a pouco eu estou fazendo tudo o que eu não gostaria de estar fazendo. Então, a primeira verdade que você e eu precisamos saber é que somos pecadores e esse problema do pecado que é em nós precisa ser resolvido. E essa é a primeira parte dessa palavra. Em outro local muito bonito do sul do estado do Piauí, eu vou trazer para você a segunda parte, a segunda verdade que queremos falar nesse programa. Você não pode perder. Fique conosco, segura aí, porque daqui a pouco nós entramos já com a segunda parte dessa verdade que todos nós precisamos conhecer. Te prepare, porque essa verdade... Bom, e é desse segundo local maravilhoso aqui do sul do estado do Piauí, que é o Poço do Violeta, que eu vou trazer para você a segunda mensagem, a segunda palavra, a segunda parte dessa palavra que estamos colocando nesse episódio, que é sobre a verdade. Então, voltando a citar o versículo que diz, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Estamos falando sobre 4 verdades que libertam nossa vida. A primeira verdade é que nós somos pecadores. A segunda verdade é a realidade de que nós já nascemos condenados. O ser humano já nasce condenado. E de repente você está me assistindo aí agora e já dizendo: puxa, como é que o pastor vem num programa como este para dizer que nós, seres humanos, já nascemos condenados? Eu quero deixar claro aqui que o nosso programa é sim para abençoar, é sim para edificar a sua vida, mas acima de tudo, estamos aqui para falar a verdade, porque a Bíblia diz que importa agradar a Deus ao invés dos homens. Eu prefiro falar a verdade que vai libertar você, que vai te ajudar a conhecer o caminho da libertação, do que simplesmente falar coisas que agradam você e de repente você não tem uma mudança de vida. Então, a verdade é que nós, seres humanos, já nascemos condenados. Por que nascemos condenados? Pela primeira parte da palavra que eu falei, que nós já nascemos em pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, quem já nasce em pecado já tem um salário, já tem um resultado da sua vida pecaminosa, que é a morte. E o que significa morte para Deus? Em Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Destituídos foram da glória de Deus. Essa é a morte para Deus. Morte para Deus não é simplesmente a gente partir dessa terra, morrer fisicamente. A verdadeira morte para Deus é realmente a separação eterna dele, que já começa quando nós nascemos, já nascemos separados de Deus, porque o nosso espírito está desconectado de Deus por causa do pecado. E isso começa desde quando nós nascemos, e se não houver um novo nascimento, uma reconexão entre nós e Deus, o destino será a morte física e aí inaugurar a morte espiritual, a morte eterna, que é o inferno. E depois que isso se conclui, ainda vai ter o segundo passo, que é o lago de fogo eternamente. E dentro dessa palavra, eu quero destacar e denunciar 2 mentiras que existem. A primeira delas é a mentira de que quando nós morremos, nós passamos um tempo, durante um período, num local chamado purgatório, para ser purgados os pecados, através do sofrimento, através do fogo, e depois se tem uma chance de ir para o céu. Isso é uma mentira. A Bíblia diz em Hebreus
capítulo 9, 27, que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe arrependimento após a morte. A segunda mentira que eu quero denunciar aqui é a mentira que diz que quando nós morremos, nós poderemos voltar no corpo de outra pessoa ou no corpo de um animal para então viver o nosso karma e alcançar um espírito de luz, um espírito de perfeição. Também isso é mentira. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Então o fato é que essa segunda verdade diz que nós já nascemos condenados ao inferno e que precisamos urgentemente de uma solução para este problema. Solução essa que eu vou falar na terceira verdade, e eu convido você a permanecer aí, porque daqui a pouco nós vamos estar num outro ambiente maravilhoso e eu vou trazer para você a terceira verdade que nos liberta. Venha comigo! Opa! É chuva de bênção no meu sertão, é chuva de bênção no meu Piauí, é chuva de bênção no meu sertão. Eu estou aqui em Barra Verde. Meu Deus! São geladas essas águas. Eu não tenho explicação para isso, mas essas águas são geladas. Elas vêm de alguma fonte por aí, elas passam por baixo da ponte. Desce no riacho. Minha família está lá do outro lado. E eu estou tentando fazer uma proeza aqui. Entrar debaixo da ponte. Sentir a água que desce aqui dentro. Aqui. Maravilha. Passa debaixo do túnel, da ponte, por cima. É onde estão passando os carros. E eles estão atravessando aqui a ponte por baixo. Você vê que a água está passando aqui, são 3 vias. As crianças aqui, tomando banho, brincando. Do outro lado da ponte tem lanchonetes, tem bares aqui. Do outro lado, as crianças aí. A água tá passando lá em cima. A água tá passando lá em cima. É mais fundo. A água vem de lá, ó. É uma na frente aí. Tá mais forte, a água tá passando aqui. Tá mais fundo aqui, ó. Yes. A ponte aqui, a daqui da ponte aqui, ó. Aqui no pé aqui, ó. Vamos pra lá. Eu tô caminho de medo lá. Eu não sei se é porque não é perigoso por aqui. Só não posso cair. Se eu cair, a família já tá lá, ó. Pra deixar a foto de mim. Olha aí, lá tá, ó. Olha aí, ó. Isso que é uma das belezas e riquezas do sul do estado do Piauí. Essa água é jorrando o tempo todo, não para. Há muitos anos a gente conhece isso aqui. Quando eu tocava em banda, cheguei a tocar umas 2 vezes ali naquele... Era um
clube que tinha ali. Isso aqui sempre foi água gelada, sempre foi um ponto turístico. O povo vem de Brasília, São Paulo, para na BR, toma banho aqui, conhece. Isso aqui é uma riqueza tremenda. Chuva de bênção no meu Piauí. Chuva de bênção no meu sertão. Chuva de bênção no meu Piauí. Chuva de bênção no meu sertão. Chuva de bênção no meu sertão. Chuva de bênção no meu Piauí. Ei, Piauí. É chuva de bênção no meu Piauí. Mandar, cadê? Esse aqui é o caminho que nós temos feito para Taboca, município de Riacho Frio, aqui no sul do estado do Piauí. Estamos enfrentando aqui ladeiras, descidas. Na verdade, já subimos em morro, já descemos morro aqui, já passamos pelo deserto do Saara. Estamos perto de chegar, estamos no meio do caminho. Desistir não dá mais. O irmão está incumbência que tem que chegar com o pregador lá. Deus ajude que chegue na hora certa, em nome de Jesus. Não, irmão Sadoc? É. O Senhor tem planos de chuva. O Senhor tem planos de bênção. O Senhor tem planos de curar e planos de salvação. Daqui a pouco começa a parte da noite do congresso. O congresso é uma cruzada com o tema Conhecendo o Espírito Santo, primeira cruzada da Igreja Evangélica Comunidade Missionária. E aí, como não cabe o povo lá dentro, estão fazendo aqui a estrutura do lado de fora. Então, daqui a pouco começa o culto que dá continuidade e encerramento da cruzada. Os irmãos tremendamente usados por Deus aqui, inspiradora a obra missionária que estão fazendo aqui na Taboca. É uma região, município do Riacho Frio, um local que não tem energia elétrica, um local de grande dificuldade, não tem água fácil e bom, mas tem um povo de fé aqui, um povo que está fazendo a diferença, evangelizando, ganhando o povo para Jesus nessa região, e o povo também precisando do apoio do prefeito aqui de Riacho Frio, dar uma mão, uma ajuda para a comunidade, com o poço,
poço já foi cavado, falta a estrutura do poço para realmente atender pelo menos 200 pessoas nessa região. Mas a comunidade missionária está fazendo uma grande diferença aqui, já construiu uma igreja, estão com um trabalho bonito, muita gente já se converteu neste lugar e um trabalho de inspiração. Daqui a pouco começa o grande culto. É chuva de bênção no meu sertão. É chuva de bênção no meu Piauí. É chuva de bênção no meu Piauí. Mandar! No Canal do Empreendedor de hoje, a gente dá uma dica para os proprietários de mercadinhos aumentarem Eu andava tão desanimado, meio triste e preocupado, meu negócio na pior. Tinha tanta gente me devendo, eu cobrando eles dizendo, paciência tenha dor. Além do mais agora virou moda, ninguém anda com dinheiro, só quer pagar no cartão. O meu caixa tava no vermelho, aí veio a Serviloja e me deu a solução. Com a maquininha Serviloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu consigo vender no crédito, no débito e dizer eu aceito o cartão. Com a maquininha Serviloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu vou poder vender no crédito, no débito e dizer eu aceito o cartão. Estamos indo para um outro local que é muito interessante, é muito importante para a região aqui de Curimatá, sul do estado do Piauí. E de lá nós vamos estar liberando mais uma parte da palavra que já temos falado com você. Me aguarde daqui a pouco, não vou falar onde é, mas daqui a pouco a gente chega nesse local que é muito lindo, é maravilhoso e é muito importante para essa região. Bom, esse é o terceiro lugar importante que eu gostaria de trazer para você no programa de hoje, dessa viagem que estamos fazendo para o sul do estado do Piauí. E por que é importante esse lugar? Esse local aqui se chama Barragem dos Algodões. Essa barragem foi construída com o propósito de atender às necessidades de 5 cidades: Curimatá, Avelino Lopes, Júlio Borges, Parnaguá e Morro Cabeça no Tempo. Já faz uns 20 anos que ela foi construída. Infelizmente, até hoje, o propósito da existência dessa barragem ainda não foi cumprido, mas a esperança é que vai chegar o momento em que as cidades serão atendidas, serão beneficiadas com essas águas. Essas águas são importantes, poderiam estar realmente cumprindo esse propósito, saciando a sede das cidades vizinhas. Estamos no começo do segundo semestre e as cidades aqui do sul do estado sofrem pela falta de água. Então os carros pipas trabalham bastante e todo o dinheiro que se gasta com os carros pipas poderia realmente já ter sido investido numa dinâmica para atender às necessidades das cidades vizinhas. Então fica aqui meu apelo
para os governantes, dar uma olhada com carinho e vamos ver e vamos ter esperança de que essa barragem vai cumprir o seu propósito real para essa região. E como eu prometi, estou falando uma palavra, liberando uma palavra de Deus ao seu coração nessa viagem em lugares específicos. Estamos falando sobre verdade que liberta, 4 verdades que liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32. E já falei a primeira verdade, que é o fato de sermos pecadores, porque nascemos pecadores. A segunda verdade é o fato de nascermos também condenados por causa do pecado. E a terceira verdade nós vamos falar a partir desse ambiente maravilhoso da barragem dos algodões. A terceira verdade é que Jesus Cristo é a única esperança para a nossa vida de pecado e para a nossa condenação. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se alguém já te falou em algum momento que existem caminhos que levam a Deus, eu já ouvi várias vezes essa expressão, vários caminhos levam a Deus. Essa mentira que te contaram é uma mentira que nós desmascaramos, que nós denunciamos pelo poder da palavra de Deus. Jesus não disse que existem vários caminhos que levam a Deus. Jesus disse que há apenas um caminho que leva a Deus. E ele disse: eu sou o caminho que leva a Deus. Os apóstolos fortaleceram essa verdade. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, a palavra diz que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que pode, de fato e de verdade, nos unir a Deus e nos salvar. E por que Jesus é o único caminho? O apóstolo Paulo, ele não é à toa quando fala que o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ele destaca Jesus Cristo, homem. Por que ele fala isso? Eu vou te explicar por que Jesus é o único Salvador, é a única ponte, é o único que merece ter o nome de pontífice, é a única religião na terra. A palavra religião quer dizer religare, e Jesus Cristo é o único que pode religar o homem com Deus. Mas por quê? Eu vou dizer por quê. Todo ser humano nascido de mulher, com nascimento normal, nasceu no pecado. Eu falei isso na primeira parte da palavra. Por quê? Todo homem que nasce no nascimento normal, que veio da relação sexual do homem com a mulher, ele recebeu a semente vinda de Adão, a semente do pecado. Por isso que todo sangue já nasce contaminado. Jesus foi o único homem que nasceu de uma mulher, herdou a humanidade de uma mulher, mas não veio da semente de um homem. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Portanto, o único sangue puro, santo, foi o sangue de Jesus. O único sangue capaz de ser derramado e redimir a humanidade. Por isso que o profeta João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enxergou em Jesus o Cordeiro que derramaria sangue puro e que não pagaria apenas pelo pecado de uma pessoa, mas pelo pecado da humanidade. Porque o sangue de Jesus é puro, não tem a contaminação de Adão, do pecado do início do Jardim do Éden. E quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o único mediador, porque ele é Jesus Cristo, homem, está explicado por que Jesus é o único que pode realmente nos salvar e ser ponte entre nós e Deus. Porque Jesus Cristo andou na terra e ele foi 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele pega na mão do homem. E como Deus, ele pega na mão de Deus. E então ele une o homem com Deus.
Pode ser que alguns dos homens que andaram na terra tivessem sim a capacidade de pegar na mão do homem e apresentá-lo para Deus. Moisés, Abraão, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Sansão com a força que ele teve, os profetas, profeta Elias, Eliseu, profeta Isaías, o profeta messiânico e tantos outros profetas, o próprio João Batista, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago, Maria, a própria Maria, mãe de Jesus. Muitas dessas pessoas poderiam sim pegar na mão do ser humano e apresentá-lo para Deus. Mas na hora de pegar na mão de Deus, não tinham condições, porque só um Deus pode tocar em Deus. Só um Deus pode pegar na mão de Deus. Portanto, somente Jesus, que sendo homem, pega na mão do homem, e sendo Deus, pega na mão de Deus, e então une o homem com Deus. Qualquer religião que dá a um homem a habilidade de pontífice, alguém que se faz ponte entre o homem e Deus, essa religião é mentirosa, é perigosa, está mentindo para você. O único pontífice, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. E essa é a terceira verdade que eu queria te falar agora. Porque existem muitas mentiras por aí, muitas falácias, muitas ideias. Por isso que a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final é morte. Esse é um caminho de morte, achar que qualquer outro homem ou religião leva você para Deus. Mas quando nos unimos a Jesus, quando nos submetemos a Cristo Jesus, nós estamos no caminho certo, porque Ele é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo em nós, esperança da glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero levar você comigo agora a um outro lugar importante aqui do sul do estado do Piauí, e lá falarei com você a quarta verdade que liberta. Estamos indo para um local chamado Umbuzeiro. Esse é um local muito bonito, muito conhecido aqui na região, pelas paisagens, as serras. E esse é um lugar interessante que nós vamos conhecer agora. Nós queremos registrar porque faz parte das belezas aqui do sul do estado do Piauí. Pode ir direto, né? Pronto. Pois tá bom, obrigado, viu? E planos de salvação. O Senhor tem planos de chuva. O Senhor tem planos de bênção. O Senhor tem planos de curar. E planos de salvação. Bom, eu estou aqui no Umbuzeiro, na verdade o município de Curimatá, e esse local aqui se chama Olho d'Água das Garrafas. Você deve estar percebendo essa grande pedra, essa grande rocha aqui. Dessas pedras, ou dessa grande rocha, está minando água, está descendo água. Por isso que o nome é Olho d'Água das Garrafas. E isso aqui é tremendo porque se isso aqui não é um milagre da natureza, um milagre de Deus, eu não sei o que seria. Porque essa água está descendo da rocha. E você percebe que na própria rocha tem os ramos, não é? Tem o mato verde e tem uma vida tremenda. Depois nós vamos mostrar aqui as pedras, de onde você vai perceber que na ponta da rocha tem grama, tem mato verde. Isso aqui é algo tremendo, é algo poderoso, isso aqui é símbolo de avivamento, é símbolo de esperança, é símbolo do que Deus pode fazer na nossa vida, na terra do nosso coração. E como temos ministrado uma palavra específica sobre João 8,32, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Nós falamos da primeira verdade que liberta, da segunda verdade que liberta, da terceira verdade que liberta. E vamos falar agora da quarta verdade que liberta. Por que eu vou destacar essa quarta verdade? Primeiro porque nós temos a tendência, nós que já entregamos a vida para Jesus, nós que já conhecemos ao Senhor, já conhecemos essa verdade, temos uma inclinação, uma tendência a ir até certo caminho e celebrar o que ainda não foi concluído, ou não compreendermos o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Então, a quarta verdade é que a salvação não é um fim em si mesmo. O propósito eterno de Deus não é a salvação. A salvação é um caminho, é um meio, é um veículo, porque o propósito eterno de Deus é nos atrair para a sua comunhão. O propósito eterno de Deus é que vivamos em comunhão com Ele. Ele quer ser pai de muitos filhos com quem Ele quer conviver para sempre. E nós perdemos essa bênção da comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Por isso que o pecado entrou, trouxe a condenação sobre nós. Jesus veio como plano de Deus, que Deus havia elaborado desde a fundação do mundo. Jesus vem e nos salva na cruz do Calvário, rasgando o véu, abrindo novo e vivo caminho, para que pudéssemos voltar a comungar de volta com o Pai, como Adão e Eva faziam no Jardim do Éden antes do pecado. Então, a salvação não é um fim em si mesmo, não é o grande propósito. A salvação é o meio, é o caminho, é o veículo para levar você e a mim para o lugar que Deus quer que estejamos. E de repente você já esteja imaginando, puxa pastor, eu entendo, é para a eternidade, é para o céu que Deus quer nos levar. Sim, você não está errado, mas existem dois tempos onde Deus quer, de fato, de verdade, cumprir o propósito eterno, que é praticar comunhão conosco. O primeiro tempo está na terra. Deus não nos salva aqui na terra apenas para nos deixar aqui no banho-maria e esperar o tempo em que Ele vem nos resgatar e levar-nos para o céu. Embora Jesus tenha falado, não se atemorize, tenha bom ânimo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu voltar eu vou levar vocês para que onde eu estiver estejais vós também. Embora essa é sim uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus, mas além dessa promessa, Ele também disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria nessa terra sozinhos. Ele diz, eu voltarei para vocês. E quando Ele disse, eu vou enviar o Consolador para estar com vocês todos os dias, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, Ele foi assunto aos céus, mas 10 dias depois Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o próprio Deus descendo para comungar com aqueles que se arrependeram dos seus pecados, comungar com aqueles cujo sangue de Jesus tocou suas vidas e agora eles podem ter comunhão com o Pai. A Bíblia diz que o mundo não conhece o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas nós que fomos tocados pelo sangue de Jesus, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, que passamos pela porta que é Jesus, que realmente fomos tocados pelo único pontífice, pelo único que pode nos ligar a Deus. Nós conhecemos o Espírito Santo, porque Ele está em nosso meio, dentro de nós. E esse é o primeiro tempo em que Deus quer comungar conosco. É por isso que Jesus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E Ele comigo, Ele quer cear conosco aqui agora, nesse tempo, enquanto estamos vivendo na terra. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A comunhão do Espírito Santo significa comungar com Deus, andar com Deus na terra. Este é o grande propósito de Deus para cada um de nós na terra. Se eu entrego a minha vida para Jesus e faço parte de uma denominação, de uma igreja, e não pulo para esse estágio, para essa etapa, para esse patamar espiritual que é comungar com Deus, ter comunhão com Deus, então eu fui apenas salvo, mas não estou desfrutando o que Deus quer para a minha vida. Deus não quer que você viva frustrado,
angustiado, triste e vazio. Porque, infelizmente, tem muita gente dentro das igrejas envolvidos com uma religião, mas estão vazios. Falam de Deus, professam uma fé em Deus, mas estão vazios, estão com incertezas, com insegurança, com ansiedade, com medos, temores, com vontade de morrer. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O problema é que muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, tem um nome escrito no livro da vida, mas não comungam com Deus, não têm comunhão com Deus e, portanto, o vazio do seu coração, da sua alma, não é preenchido. Nós somos pecadores, por isso nascemos já condenados ao inferno, mas Jesus veio e morreu na cruz por cada um de nós, e quando nós reconhecemos e entendemos isso, já somos salvos, mas o Senhor quer cumprir o propósito eterno dele, quer nos levar para um ambiente de comunhão com ele. E depois de vivermos em comunhão com Deus na terra, preenchidos pela sua glória, ele vai nos levar no arrebatamento para morar no céu com ele. Esse é o grande propósito do Senhor, e essa verdade vai libertar você. Porque muita gente foi liberta da cachaça, foi liberto dos vícios, das drogas, até da violência e do adultério. Mas não foi liberto da angústia, da insegurança, do vazio na alma, da falta de perdão. Por quê? Porque embora foram libertos em algumas áreas, não se preencheram com a glória de Deus. Não estão praticando o propósito eterno de Deus. Não estão praticando comunhão com Deus, estão vazios no interior. E é por isso que falamos do nosso ambiente, o ambiente da igreja. Você precisa desse ambiente, o ambiente onde você vai se envolver com a glória de Deus, vai aprender de Deus, vai comungar com Deus, vai se encher do Espírito Santo, e então adeus ao vazio, você vai dar tchau para a angústia, você vai dar adeus para a insegurança, para a tristeza, porque você vai estar cheio da vida do Senhor. A Igreja Avivamento Cristão está tem preparado esse ambiente para você. Lá você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas não fica só por aí. Você pratica comunhão com o Senhor. Você se enche do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o próprio Deus, dentro de você e dentro de mim, nos levará a viver uma vida preenchida e, portanto, liberto. Liberto não somente daquilo que é físico ou aparente, mas liberto daquilo que está dentro na alma. E eu tenho uma palavra de oração para você. Eu quero orar com você neste momento. Eu convido você a orar comigo, porque eu tenho certeza que neste momento Deus pode entrar aí dentro de você e remover o vazio que tem corroído a tua alma. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por este programa maravilhoso, te agradeço por cada telespectador que tem tido acesso a essas 4 verdades que libertam. E eu peço que o Senhor liberte não apenas do pecado, não apenas da condenação, liberta não apenas, ó Deus, do futuro de condenação, mas liberte no presente, no momento agora, preenchendo esse vazio com a presença do Espírito Santo. Senhor, remova desse coração, remova dessa vida todo o poder do diabo, todo o poder do inferno, toda a depressão, toda a tristeza, toda a insegurança, todo o vazio, toda a angústia nessa alma. Remova agora e preencha com a tua presença, preencha com a tua unção, preencha com o teu Santo Espírito. Faça esse homem, essa mulher sentir que é possível preencher a nossa alma. Porque o Senhor mesmo fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, põe nessa pessoa agora o teu jugo suave, o teu fardo leve. Remova o cansaço, a opressão, e coloca agora o refrigério nessa alma, para a glória do teu nome. Eu profetizo sobre essa casa, sobre essa família, um avivamento poderoso, um avivamento que vai erguer a cabeça desse homem, dessa mulher, e vai fazer essa família se levantar diante das adversidades de cabeça erguida e vencer o mundo, o pecado e o diabo, e vai viver o propósito eterno de Deus, que é comungar com o Senhor na terra. Meu Deus, eu abençoo esta casa, eu declaro milagres,
curas, libertação e que todo o poder do diabo nesta casa caia por terra agora em nome de Jesus. E eu ministro a tua salvação e ministro o teu propósito eterno, que é a tua comunhão nessa família, em o nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Tremendo. Nós estamos chegando no final do programa e eu louvo a Deus porque para a gente era um sonho, era um desejo poder fazer um programa como esse. Liberar a palavra de Deus de lugares específicos aqui do sul do estado do Piauí, que são lugares maravilhosos. Mas eu quero dizer para você que tem um ambiente preparado para você. Na Igreja Avivamento Cristão. Estamos na zona leste de Teresina, na Avenida Presidente Kennedy, 3901, de frente ao Muro da Coave, a 100 metros do Terminal Zoobotânico. Venham nos visitar. Venha conhecer o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus e venha viver o propósito eterno de Deus para a sua vida. Venha conhecer a verdade que vai libertar a sua vida, sua casa e a sua família. Você que deseja apoiar o programa Avivamento Teresina, você pode entrar em contato conosco no WhatsApp 869-8843-9949. 869-8843-9949. Você que deseja apoiar, ofertando ou patrocinar, anunciando a sua empresa, entre em contato conosco. Estamos aqui de braços abertos, pronto para receber o seu apoio e abençoar a sua vida em nome de Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e abençoe nossa Teresina, nosso Piauí, nosso Brasil, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O Senhor tem plano de chuva.